Recado a Adolf. Esse aqui é um mangá publicado recentemente pelo Pipoca Nankin, embora aqui no Brasil, no passado, ele também tenha sido publicado na íntegra pela editora Conrad. Ele é uma obra do Osamu Tezuka, muito conhecido por seus mangás infantis, como, por exemplo, Astro Boy e Dororo. No entanto, essa é uma obra que nem de longe é infantil. Ela trata, obviamente, como o nome e a capa indicam, sobre o nazismo. O Partido Nazista faz parte da premissa central da obra e toda a sua trama vai circulando em torno disso. Esse mangá ele tem basicamente três protagonistas, sendo um deles o que consta na capa, Sohei Touji, que é um japonês, um jornalista japonês, que ele começa a história em Berlim no ano de 1936, fazendo uma cobertura da Olimpíada de Berlim, vendo lá os competidores japoneses que estavam participando, e também na época o Japão era aliado da Alemanha, então ele tinha toda uma facilidade diplomática para estar lá atuando a profissão dele. No entanto, enquanto ele está lá fazendo essa cobertura, essa matéria sobre os Jogos Olímpicos, ele recebe uma mensagem do irmão, que também estava na Alemanha. O irmão dele, desesperado, liga para ele, precisando encontrar com ele. E, no entanto, quando o Toji chega para falar com o irmão dele está morto. O irmão dele, na verdade, ele não consegue encontrar o irmão tá morto, realmente ele foi assassinado, e Toji acaba se envolvendo em uma série de acontecimentos estranhos em que ele não consegue entender o que está acontecendo. Assassinaram o irmão dele estava querendo falar alguma coisa com ele, depois o corpo do irmão dele some, ele começa a ser seguido, e nisso Toji vai tentando descobrir o que aconteceu. Acontece que o irmão dele ele era um estudante, tinha uma inclinação comunista, e ele parecia estar envolvido em alguns elementos que descobriram algumas coisas sobre o Partido Nazista. O Touji, ele não era exatamente fã do Partido Nazista, mas também não militava contra o Partido Nazista, não fazia muita coisa contra. E, no entanto, quando ele começa a descobrir que o irmão dele foi assassinado pela polícia secreta do nazismo e começa a ter problemas e precisar meio que enfrentar um agente dessa polícia, ele começa a ver o que realmente é o nazismo. Enquanto ele está lá na Alemanha, ele vai descobrindo mais sobre o nazismo, sobre como as pessoas se comportam com o nazismo, sobre como toda a nação vê Hitler como o tipo de pessoa que os cidadãos lá que acreditam no partido nazista veem o Hitler, e ele não cai nesse discurso nazista, ele fica terminantemente contra o nazismo, não só por causa do assassinato do irmão, mas por ele perceber que aquilo é algo extremamente, realmente nocivo. E, no entanto, Toji ele não consegue encontrar muito sobre o que aconteceu com o irmão dele. Ele volta para o Japão, onde continua a tentar descobrir algumas coisas aos poucos e vai bem passo a passo desencavando mais sobre o que teria acontecido e sobre o que o irmão dele descobriu. Esse é um dos protagonistas. No entanto, também tem outros personagens. Na verdade, são dois Adolfs, que são personagens jovens, na verdade crianças mesmo, que se chamam Adolf, compartilhando o nome com o ditador nazista, que é o Adolf Camil, que é um judeu, é um personagem judeu que está morando no Japão, e o Adolf Kaufmann, que é um personagem que ele é meio alemão e meio japonês, que ele tem uma mãe japonesa e é filho de um diplomata alemão. Esses dois personagens que compartilham com o nome do ditador, eles são centrais para a obra, e a história deles é mostrada desde quando eles eram crianças. E se conheciam, os dois eram amigos na escola, e, no entanto, Adolf Kaufmann ele sempre teve dificuldade em manter essa amizade, porque o pai dele, um diplomata do partido nazista, abominava a ideia do filho dele estar se encontrando com um judeu, ficava tentando ensinar que os judeus são sujos, que os judeus são inferiores, e o Adolf Kaufmann ele não consegue entender muito bem essa ideia, porque o outro Adolf, o Adolf judeu, ele sempre estava lá para ajudá-lo, eles tinham uma relação boa de amizade, e no caso o Adolf alemão, vou começar a chamar eles assim, Adolf judeu e Adolf alemão, para
para algum momento eu não me embolar com sobrenomes, eles são mostrados com origens bem diferentes, não só pela nacionalidade, mas também pela classe social, pela forma como foram criados, e logo eles dois acabam se separando. O Adolf Kaufmann ele acaba sendo mandado para estudar na Alemanha em uma escola voltada para a formação de oficiais nazistas, enquanto que o Adolf judeu ele continua no Japão, vivendo sua vida lá, ouvindo sobre as coisas que estão acontecendo na Alemanha, odiando o partido nazista por causa da perseguição que fazem aos judeus, e em geral vendo as coisas um pouco de longe, pelo menos enquanto a trama vai progredindo. Acontece que envolvendo esses três personagens, sem nem mesmo que eles saibam, existe uma série de documentos que supostamente provariam que Adolf Hitler é um judeu. E são justamente os documentos que o irmão de Tolge teve contato, que o irmão de Tolge morreu tentando transmitir, tentando passar por irmão, e que foram perdidos, acabaram sendo lançados de um lado para o outro, e nesse inteirinho o Tolge, que estava investigando a morte do irmão, estava investigando a participação nazista nesses ocorridos, ele acaba se envolvendo numa história, numa trama de espionagem mesmo. Uma trama muito boa de espionagem, inclusive, em que ele tenta encontrar esses documentos, é perseguido pela polícia japonesa, é perseguido é, por espiões alemães, entra em contato com espiões franceses, americanos, que são uma participação, na verdade, curta, mas é interessante. Então ele passa por várias coisas, sendo acusado de comunista, perseguindo esses documentos, porque ele sabe que o irmão morreu para conseguir esses documentos, enquanto o tempo todo a existência desses documentos vai circulando as vidas dos dois Adolfs, que chegam, pelo menos nesse encadernado, que essa HQ, esse mangá em 2 encadernados, esses dois Adolfs eles têm contato com esses documentos. O pai do Adolf alemão está procurando os documentos, o pai do Adolf judeu ele sabia da existência dos documentos e depois fica em posse deles. Então todos vão atrás desses documentos, é um MacGuffin, como chamam, que é um elemento de trama, um objeto ou característica da trama que faz a trama ir para frente. Esses documentos são esse grande MacGuffin e envolvem a vida desses três homens e também de um quarto homem que seria o próprio Adolf Hitler, porque traz revelações sobre o ditador lá do Partido Nazista. Então, assim, o Osamu Tezuka ele conta essa história de uma forma maravilhosamente bem. É realmente muito bom. Eu não tive muito contato com os trabalhos do Osamu Tezuka, eu não li nenhum dos mangás deles infantis, porque, sei lá, nunca tive tanta vontade, as edições que lançaram não me chamavam tanta atenção. Eu cheguei a ler a Yako dele, que foi publicada pela editora Veneta, que é um mangá muito bom também, mas aqui em Recado Adolf eu senti o Osamu Tezuka muito mais seguro da narrativa dele, muito mais seguro na forma de escrever histórias para adultos. E apesar de dois personagens dele serem crianças que vão crescendo ao longo da obra, porque a história começa em 36, mas quando vai terminar aqui já é em 39, já perto aí de iniciar a guerra. Então os personagens envelhecem, não termina em 40. Os personagens envelhecem, os personagens vão mudando de vida, vão enfrentando várias coisas cotidianas e a dupla de crianças vai crescendo, se afasta depois que o Adolf Alemão vai para a Alemanha virar basicamente se treinar para ser um oficial nazista, né? E vai cada vez mais sendo doutrinado pelo partido nazista e passando a adorar o Hitler como se fosse como posso dizer, um exemplar, uma figura grande a ser admirada e respeitada, mas ele não consegue deixar de abandonar essa ideia de que nem todos os judeus são ruins, porque ele tinha esse amigo dele que ele guarda no coração dele por muitos anos, mesmo depois de ter ido para a Alemanha, e ele é um oficial, ele é um estudante nazista, estudante para oficial nazista exemplar, tirando por esse lance que ele tem com o amigo de não conseguir entender bem esse discurso dos judeus serem essa coisa toda que o partido nazista fala. Mas aqui, realmente, o Osamu Tezuka eu senti ele muito mais seguro em contar essa história, que envolve elementos que não são tão presentes em obras infantis, que tem temas realmente maduros, não só de uma história de espionagem, mas uma história que envolve política, que envolve preconceito, que envolve racismo, que envolve uma série de coisas, além de ser uma história também chamam de em inglês é coming of age, que seria de amadurecimento, de crescimento, envolvendo os dois Adolfs. E, cara, é muito boa mesmo. A Yako, eu gostei,
mas eu tenho algumas críticas de como o autor usa alguns elementos mais adultos, de como ele usa o sexo, por exemplo. Eu acho que ele não sabe dosar muito bem. Eu acho que ele também não consegue dosar muito bem a progressão da trama, que fica com um ritmo que não é tão interessante, que fica parecendo que alguns momentos são muito abreviados. Mas aqui, em Recadado, talvez por ser uma obra maior, eu acho que provavelmente por ser uma obra maior, ele consegue trabalhar essas coisas muito bem. O mangá tem um ritmo certo, o mangá vai explorando as coisas com cuidado, vai mostrando seus diversos aspectos, trabalhando bem os três personagens. Esse volume aqui acaba tendo um foco maior no Touji, por causa de toda essa trama é, de espionagem que ele está vivendo, espionagem política, bem ao um estilo thriller de espionagem mesmo. Inclusive eu estava lendo um livro de thriller de espionagem lá do autor do Tom Clancy, o autor do Caçador do Outubro Vermelho, e eu senti que tinha uma pegada parecida, que era um uma proposta mesmo de coisa de espionagem, apesar do Toji não ser um espião, era bem o mesmo tipo de história. E eu acho que o Osamu Tezuka consegue fazer perfeitamente bem. Essa edição aqui do Pipoca Nankin, ela é bem grande, papel de qualidade, o tamanho assim eu acho que fica bem, ele valoriza a arte. Tem esse jacket aqui que, francamente, eu não sou uma pessoa de curtir tanto jackets, mas para quem gosta, eu acho que vão achar bem feito. Em geral, tem aquele padrão de qualidade do Pipoca Nankin, que, em geral, todo mundo gosta, né? É um encadernado um pouco grande, então ele acaba gerando um problema de estar dobrando aqui a lombada, que tem aqui o bigodinho do Hitler, é aqui o Toji aqui com o braço quebrado, uma visão mais clara dele, mas eu acho que é uma HQ excelente, com uma edição muito boa, e assim, eu não sei se é por uma questão de costume, mas se na HQ Ayako eu estranhei um pouco a arte do Tezuka por ser muito infantil, aqui eu já não estranhei. Eu não sei se é por costume meu, que eu me acostumei quando li Ayako, ou se é por causa que o Osamu Tezuka ele conseguiu dosar um pouco mais, deixando a coisa ligeiramente menos infantil para contar essa história que é uma história mais séria. Mas ainda assim, eu gostei da arte, eu gostei do ritmo. Tem assim, eu tenho algumas críticas às vezes a roteiristas japoneses que eles não utilizam alguns recursos de roteiro que hoje em dia são considerados meio que essenciais para você estar contando uma história. E pode ser uma visão muito ocidental da contação de história, mas eu acho que são boas práticas que, de certa forma, são universais. Por exemplo, quando você vai fazer um personagem, uma situação acontecer, você não pode fazer essa situação acontecer do nada. Você tem que dar indícios de que essa situação vai acontecer. E chegam em muitos autores japoneses e autores ocidentais inexperientes meio que ignoram isso. Mas muitos autores, grandes autores japoneses, às vezes não seguem essa questão e do nada você vê o herói ser salvo ou ganhar ou acontecer alguma coisa que dá um salvamento pro herói porque por causa de alguma coisa que apareceu na hora. E aqui não tem isso. O Osamu Tezuka ele vai inserindo os elementos com calma, elementos que vão ser usados depois, elementos que vão ser usados para compor a cena, elementos que vão ter... Aqui tem um glossário que foi incluído pela... Eu não sei se esse glossário é original do mangá, porque faz sentido ter essa cronologia, ou se foi inserção do Pipoca Nankin, mas é um glossário legal com os eventos do Japão e do mundo em cada ano que a história vai passando. No caso, esse encadernado cobre 4 anos, e eu acredito que o próximo encadernado vai cobrir mais 4 anos, provavelmente mais 5 anos, e aí chegando ao fim da Segunda Guerra Mundial. Pelo menos é meu palpite. Eu não cheguei a ler o segundo volume, que ainda vai ser lançado pelo Pipoca Nankin. Se eu não me engano, agora em dezembro. Mas um exemplo disso que eu falei, tem uma cena que os personagens estão numa ilha, uma ilhota, e é uma ilha rochosa, assim, no meio do mar, não tem nada, né? Vai ter um confronto lá, muito legal, inclusive, essa parte. Não vou dar muitos spoilers. Aí chega num momento em que os personagens estão, logo no início dessa cena, bem no comecinho mesmo, o personagem está chegando lá, e aí passa umas gaivotas, e um cara fala, ah não, nessa ilha aqui tem muitas gaivotas que fazem ninhos por aí. E a gaivota é um elemento que é usado na cena, um elemento muito importante, um elemento vital na cena, para alguns acontecimentos no final, e muitos autores japoneses às vezes usariam a gaivota no final e nem falariam nada, do tipo, ó, apareceu a gaivota aí, gaivota, assuma aí que tem gaivota, mas não.
o Osamu Tezuka se dá o trabalho corretamente, muito bem feito. É até uma coisa básica de roteiro, eu diria, mas como eu falei, muitos roteiristas japoneses acabam não usando, e por isso eu fiz questão de estar falando. E aí ele insere a gaivota, insere esses elementos que quando aparecem você vê o motivo dele estar lá, e não parece que a coisa foi criada naquele momento para fazer o autor sair de uma encruzilhada, não, de um beco sem saída que ele se colocou. Então, gostei muito do roteiro do Osamu Tezuka aqui, combinou bem com a arte, mesmo sendo uma arte mais infantil, não parece que é, mesmo sendo uma arte com uma pegada mais simples, mas realmente infantil, não parece que é besta de forma nenhuma. E, inclusive, às vezes eu acho ela é bem menos bobo do que muitos mangás atuais que colocam expressões exageradas nos personagens, aqueles momentos de super deformed e tudo mais. E em alguns momentos muito pontuais, o autor até se vale desses recursos. Como, por exemplo, aqui o Toji, quando ele está sentindo dor de cabeça, está sentindo dor, ele fazendo essa cara aqui, essa careta. Mas isso é bem pontual mesmo, em geral, não é colocado em momentos que tiram a atenção, tiram o foco da história, fazem a coisa parecer estranha. Em nenhum momento assim eu senti que eu estava lendo alguma coisa boba, alguma coisa assim que poderia ser mais séria e não estava sendo. Mesmo tendo alguns momentos, pequenos momentos de alívio cômico, com a forma meio cartunesca como o autor desenha o personagem, principalmente o Toji. Eu acho que por essa ideia de ser um personagem japonês, eu não sei, ele desenha o Toji fazendo uma careta, esticando o pescoço assim para ver alguma coisa. Pareceu muito natural, diferente do que às vezes eu vejo em muitos mangás que eu não sinto como sendo natural. Normalmente mangás shonen. Então, cara, realmente uma obra aqui, ó, como por exemplo esse momento aqui do Toji se impressionando e dando um pulo, por exemplo, eu consigo me mexer espelhado, aqui que o Osamu Tezuka faz. Então, aqui o rosto do Toji não acho muito infantil, apesar de ter uma pegada um pouco cartunesca, principalmente as crianças, e alguns personagens secundários que são mais simplificados, como essa mulher aqui. Mas, cara, é um puta mangá excelente, e pra todo mundo que gosta de HQ, mesmo quem não gosta de mangá, eu acho que é uma leitura assim. Se você quer ler boas obras, quem quer ler, tá sempre lendo boas obras, esse aqui eu acredito que é um dos melhores lançamentos do ano. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, espero que tenham gostado desse meu vídeo, que acabou ficando grande, mas para fazer justiça a essa obra, eu precisava fazer ele grande mesmo, e é uma obra muito boa. Aqui atrás eu vou mostrar um pouco do Hitler, desenhado pelo Osamu Tezuka. E aqui no jacket também tem uma cena da população aclamando o Hitler enquanto ele passa num... Pô, esqueci qual é o nome desses carros aqui, esses carros alemães. Até hoje essa empresa, essa montadora de carros existe. Mas enfim. Então, cara, é assim, quem tá procurando por mangás bons, não só mangás, por HQs boas, obras boas, esse livro aqui, esse mangá do Pipoca Nanquim, não pode ser ignorado. Então fique aí minha sugestão. E vou ficando nessa, já me estendi demais, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, chegaram até aqui, não se inscreveram no canal, se inscrevam aí para me ajudar. E eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.